Olá, tudo bem? Aqui está tudo bem. Mais um podcast ao vivo. Eu quero começar agradecendo a todos os inscritos e não inscritos do canal. E muito fácil para você, apenas apertar o dedo no canal, não fique confuso, para esse podcast chegar mais perto das pessoas. E sem esquecer o triplo C, curtir, compartilhar e comentar. A sua inscrição faz toda a nossa diferença. Cazé, o nosso convidado de hoje. Ô, Chico, nosso convidado de hoje, eu vou dizer assim que é show de bola. Eu vou dizer pra você, sabe o que ele é? É o Explosão, cara. É Sidney Marinho. Não. Cheguei, hein? É ele. É ele. Peraí, deixa eu ver. É ele mesmo, aí, ó. Tô na área. É nessa que eu vou, vamos embora juntos. Alegria estar contigo aqui, Pô, Chico, com Sidney, você, que com o barato. Cazé, nessa casa do Hélio, né, e dos companheiros que fazem aqui o trabalho da OK TV. A gente sempre fica muito feliz quando vê a dinâmica da comunicação local de Cabo Frio, né? Eu que estou na Litoral News há quase 15 anos. E fora a outra estrada, né? Para trás, né? Rádio. Em verdade, o canal que a gente tem hoje, né? O primeiro programa ao vivo ainda chamava TV Rio Sol. O Cazé estava lá na época? Nem lembro. Tava na Rio Sol, Beto Júnior. 2003, né? O Agito Esportivo foi ao ar na TV Rio Sol, que era canal 5 na época. Isso, canal 5. Depois mudou para o 11. E o Agito Esportivo foi ao ar no dia 5 de maio de 2003. Eu lembro disso, que foi no dia do meu aniversário. 5 de maio. E eu vindo do rádio, fazendo rádio, né? Aquela comunicação da TV pra gente ainda era uma novidade. Aí a gente tinha lá o Cláudio Viviani, o Vitor Gomes, o Diácono Arildo, todo mundo meio travado. Né? Mas a gente foi... O Flávio Rebel estava... O Rebel fazia com Catuca. Com Catuca, isso mesmo. Porque eram, em verdade, o início da TV local. Foram duas emissoras, né? O canal que era da própria Costa do Sol, que hoje é a Cabo Frio TV, e nós que começamos, a gente estava na Rádio Litoral e começou a fazer um carnaval. A gente fazia a praia de manhã e o Amauri fazia o desfile da escola de samba à noite. Naquele carnaval de 2002 ou 2003, sei lá. Desde o retorno da escola de samba. É, por ali. E isso abriu o caminho para os canais locais de televisão. Então, a Cabo Frio TV, a Rio Sol, que virou TV Litoral, depois Litoral News, quando eu cheguei... Jovem TV, vocês aqui, o Jerome e outros tantos, né, que já buscaram projetos, buscaram caminhos. Eu sou admirador desse trabalho, porque é um trabalho pioneiro de comunicação local, aquela coisa da essência local. Você falou de carnaval. Só aqui nós temos 4 programas de carnaval na cidade. É verdade. O pessoal que vem do Rio de Janeiro, São Paulo, vem desfilar em Cabo Frio. Pô, vocês têm 4 programas. Você lembra como é que era a transmissão na avenida? Lembro. Né? Houve ano que 3 emissoras de televisão estavam lá transmitindo. A Lagos TV, né? A Cabo Frio TV e a Litoral. Né? Na avenida, ao vivo, imagem do carnaval. Premiação, hein? Premiação. A gente criou lá o Tamborim de Ouro. Depois era uma festa, né? Uma febre. Uma festa. Então, é um momento que mostra a importância da comunicação. E por que essa comunicação dita tradicional sobrevive com qualidade aqui na cidade? Sobrevive é uma expressão até pejorativa, ela é forte na cidade. Porque ela tem raízes muito bem fincadas. Ela começou tem uma história, de uma forma muito estruturada, né? Com trabalho, com dedicação, com sangue, suor e lágrimas. Mas a gente foi verdade. Tocando, né? Ninguém sabe os bastidores, né? Imagina quanta história. Um presente aqui do canal. Chico, obrigado. Uma caneca aí do Não Fique Confuso. Já posso usar? Pode. Opa, então quando você for fazer aquele jogo quarta-feira que vem, não é isso? Já começa sábado. Sábado, né? Aí leva lá pra ela lá. Cheguei, hein? Chico Parafuso me acompanhando. Garoto. Aqui uma água pra você. Já vou estrear esse presente. Obrigado, Chico. Obrigado pelo carinho. E obrigado pelo convite. Quando você fala dos bastidores, né? É legal pensar no planejamento sempre. E esse nosso bate-papo aqui, você me convidou no meio do ano, lembra? Sim. Teu calendário é puxado, quarta-feira sempre tem jogo. Quando é que pode? Falei, marca aí, janeiro eu tô em Cabo Frio tranquilo, sem viagem. E que bom que a gente marcou pra hoje, que semana que vem já tem jogo, né? Eu já não esperava essa. Anteciparam a temporada. Anteciparam, né? Por causa do Mundial, né? Mundial. E eu te falei, eu lembro que eu falei na época, não, deve começar ali pelo dia 20. Então a gente tem 8 e 15. Você falou, não, vamos marcar 8? Que bom que marcou 8. Eu quero abrir o ano com você, Cid. Com essa explosão de voz. Cid, vamos para os abraços? Vamos lá. Eu quero mandar uns abraços aqui para os locutores da Rádio Tropical, Rádio Nacional, Tupi, Tamoio, Capital, Transamérica, Litoral News, Ondas, Rádio Cabo Frio AM,
lá para Paróquia Nossa Senhora Assunção, em especial para o Padre Marcelo. E sem esquecer... Não, já falei já. Litoral News. Já foi, não esqueci não. Para essa rapaziada toda aí. Onde Cara, você fez uma viagem aí no tempo. É. E desses nomes todos que você citou de veículos, eu queria mandar 2 abraços. Um para uma pessoa que me incentivou demais e é para mim uma referência, um espelho. Não está mais aqui comigo, já está lá no céu desde 2003, que é meu pai. Quando você falou dessa trajetória, me veio à cabeça meu velho pai, seu Salomão, que foi quem mais me incentivou. Meu pai era, não tem nenhuma dúvida, meu maior fã. Era quem me incentivava. Meu pai às vezes saía de casa, eu trabalhava na Rádio Capital, fazia faculdade na UERJ, muitas vezes ia andando ali da UERJ no Maracanã até o Rio Comprido, na Rua do Bispo, Maracanã onde era a Rádio Capital. Maracanã é minha casa desde que eu tenho, sei lá, 11, 12 anos de idade. Eu comecei no rádio com 13, né? Mas ia muito ao Maracanã. E aí eu ia andando, saía da UERJ 9h30 da noite, terminava ali geralmente essa hora a aula, e às vezes eu ia andando, porque o ônibus demorava, e até para fazer um exercício era uma caminhadazinha de 20, 25 minutos. Pela São Francisco Xavier, pegava a Doc Lobo, subia a Rua do Bispo, estava na Rádio Capital. E fazia um programa de 11 à meia-noite, que era um horário muito tradicional do rádio esportivo, né? E meu pai, cara, todo dia, não tinha um dia que ele não fosse me pegar na rádio. Eu era menino, não dirigia ainda, não tinha carro, até já dirigia, mas não tinha carro. E ele ia lá todo dia me pegar. E então, ele fazia essa caminhada de 20 minutos também? Não, eu saía do Meier. Vinha de carro. Saía do Meier. Vinha de carro para me pegar e me levar para casa. Chegava em casa 00:30 para no dia seguinte, né, trabalhar, estudar. E todo dia ele lá com você? Todo dia, seu Salomão estava lá. Então, quando você falou dessa trajetória que foram os veículos onde eu passei, me veio à memória o meu pai. Que legal. E depois, eu tenho que lembrar do Armando Campos, da Rádio Tropical. Rádio Tropical. Que foi o cara que me deu a primeira oportunidade para ser narrador, junto com o César Rios, com o Valdir Amaral, com o Sérgio Cabral pai. Me deu a primeira oportunidade para ser líder de uma equipe. Me levou como narrador titular para a minha segunda Copa do Mundo. A primeira foi em 90 na Rádio Capital. Mas o Armando, que também já não está entre nós, foi um cara que acreditou em mim quando eu era um menino de 21 para 22 anos de idade. Então, quando você falou que abraço você quer mandar nesse momento, eu vou homenagear essas 2 figuras que me apoiaram assim, de forma irrestrita, no meu começo de caminhada. Meu pai, que sempre foi, né, um tremendo incentivador, e seu Armando, que me deu oportunidades. Depois a gente brigou pra caramba, teve briga, se separou, voltou, mas é um cara que me deu muita oportunidade. E ele também foi bem visionário, né? Que ele tinha uma rádio Tropical FM, só tocava samba. A primeira do samba, a primeira do carnaval, a primeira do futebol. Só partido alto. Uma vez a Rádio Tropical fez um show aqui na Praia do Forte. Trouxe vários artistas, Dunga, os caras na época estavam arrebentando. Elimar foi lançado pela Tropical, né? Então, aquele show do Carioca já teve o apoio do Armando. A importância dessa rádio nos anos 90 pro samba da cidade, pro Rio de Janeiro, foi Brasil, né? Eu vivi isso, porque eu trabalhei na Tropical 3 vezes, em verdade. A primeira vez que eu estive lá foi em 88, né? Eu estava na Tamoio, aí o Valdir Amaral, velho Valdir Amaral, montou junto com o César Rios uma equipe lá e me levou. Né? Lá eu tive a primeira chance para narrar futebol, narrei um Fla-Flu de juniores no campeonato de 88, no Maracanã. Tremia que nem vara verde, mas foi legal. Depois saí, porque o Campeonato Brasileiro de 88 foi uma confusão, foi aquele quando terminava empatado, tinha pênalti. Né? E o Armando falou, não dá pra gente, a Tropical tem uma posição de liderança, não dá, mas no futuro a gente vai voltar a trabalhar junto. E não teve mentira nisso não, porque em 93 eu estava na Rádio Nacional, né? Tinha saído da Tupi para Nacional, e ele me chamou, né, e disse assim, quero o futebol de volta. Eu vejo aqui na minha pesquisa do Ibope que o domingo nosso é sensacional, porque a galera ficava fazendo churrasco e ouvindo pagode, mas cai demais na hora do futebol. E vou trazer você, porque tem a cara da rádio, tem a narração jovem, eu gosto de você, vem pra cá. E foi um sucesso, a gente virou líder de audiência, fez Copa do Mundo em 94, e ali foi o grande impulso da minha carreira e o que me trouxe para cá, porque aí em 95 eu estava contando das brigas com ele, brigamos, né? E aí o pessoal da Litoral, que era parceiro nosso... Mas vamos falar mais à frente. Vamos. Calma aí. Você falou dos abraços, eu já emendei. O cara que fala demais é um problema. Calma aí. Mas para lembrar da importância do Armando, que me abriu caminhos muito grandes, sabe, Chico? Quem é Sidney Marinho? Ah, rapaz, Sidney Marinho, eu sou um cara que acredita em Deus, sou marido da Renata, pai do Marcelo, pai do Sidão e pai da Larissa. E um cara feliz. Legal. Né? É isso.
Todo mais vem a partir daí. Minha essência é essa. É um cara que acredita em Deus, é devoto de Nossa Senhora, né? Confia muito na intercessão poderosa de Nossa Senhora, e que é maridão da Renata, minha esposa amada, pai do Marcelo, pai do Sidão, pai da Larissa. Todo mais vem a partir daí, porque essa é minha essência. Se não fosse isso, eu não seria absolutamente nada. Não seria o Sidney, né? Não, então é isso que eu sou. Isso aí, legal. O seu sonho de ser locutor esportivo, ele ainda começa na escola, né? Uhum. Como é que foi isso aí, Sidney? Eu sempre quis. O meu pai era marítimo, trabalhava na Petrobras, né? Ele é oficial de máquinas da Petrobras, e ele começou nisso quando eu tinha 5 anos de idade. E aí meu pai fazia viagens assim de 4 meses, naquele tempo em que os navios petroleiros levavam minério para o Japão, para a Coreia, e passavam no Golfo Pérsico para trazer petróleo para o Brasil. Então, essas viagens duravam 4 meses e eram 2 por ano. Eu via meu pai, vamos dizer que ele saísse para viajar agora, ele voltaria em abril, ficaria uma semana aqui, ou em São Sebastião, lá naquele terminal da Ilha Grande, ou em Angra dos Reis, naquele terminal São Sebastião na Ilha Bela e Angra dos Reis na Ilha Grande. E a gente ia lá, ficava no navio, o navio zarpava e ia embora para mais 4 meses. E aí, uma das viagens, a tripulação rodava, ele ficava 4 meses de férias. Era uma vida pior, em termos assim de convívio, do que quem trabalha, por exemplo, numa plataforma de petróleo que faz 15 por 15. Era duríssimo, né? E não tinha internet. Eu lembro que meu pai marcava dia para ligar pra gente. Olha, a gente vai ligar na quarta-feira, dia tal, às 3 horas da tarde. E aí todo mundo da tripulação ia lá pro passadiço, pra torre de comando, e por satélite ligavam, e se podia falar 1 minuto, oi, tá tudo bem aí, como é que estão as coisas, e Só ia. quero ouvir sua voz. Era assim. Então eu não tinha essa referência muito paterna, né? Mas sempre fui apaixonado pelo futebol. Meu pai vascaíno roxo, minha mãe vascaína, e eu comecei a ouvir futebol em 78, antes de 7 anos de idade. Primeiro campeonato que eu ouvi foi em 78, meu primeiro jogo, um Flamengo e Campo Grande, com a narração do Sérgio Moraes, que por obra do destino, nada é coincidência, tudo é plano, me acompanhou na minha primeira Copa do Mundo. Você vê que barato, né? O cara que eu ouvi na minha primeira transmissão do futebol, legal, Sérgio Moraes, dos Pampas ao Serengás, Flamengo 5, Campo Grande 0. E em 90, quando eu fui para a Copa da Itália, 12 anos depois, muito novinho, né? Ele viajou comigo. Foi pela Rádio Capital. Capital. Foi minha primeira Copa. Mas eu pequeno, ali, naquele 78 que eu comecei a ouvir futebol no rádio, e ouvi o campeonato todo, e me marcam transmissões, mas me marca muito aquele gol do Rondinelli de cabeça. Né? Aquilo me marca muito, foi o primeiro título que eu comemorei, virei Flamengo. Virei Flamengo. Virou Flamengo? Virei Flamengo ali. Por causa do gol do Rondinelli? Do coração, Deus da raça. Pela construção daquele campeonato e pela influência. Pelo todo momento, né? Você tinha um Zico, você tinha aquele time mágico, e não tinha aquela influência do meu pai para que eu fosse o vascaíno que ele queria. Pela ausência dele. E aí o Flamengo tomou conta do meu coração. Mas aí ali eu já sabia que eu queria ser locutor esportivo. Eu na escola, no curso de inglês, toda hora que perguntava, aquela pergunta básica, né? O que você vai ser quando crescer? Eu cantava a vinhetinha do Zé Carlos Araújo, né? Com quem eu não trabalhei, mas tenho convivi com ele, convivo com ele tá aí, graças a Deus, até hoje. Né? Faz um podcast maravilhoso. O Zé foi minha referência, foi o cara que me influenciou, né, para ser locutor esportivo. E eu dizia, eu quero ser o José Carlos Araújo. Ia para o Maracanã, menino, olhava para aquelas cabines antigas e dizia, um dia eu vou estar lá. E consegui. Então, desde pequeno, o objetivo, o foco, o projeto. Meus amigos diziam assim, pô, você tem que ser cientista. Por quê? Eu era um dos melhores alunos da sala, era só notão, e os caras, você vai ser locutor esportivo para quê? Vai ser cientista, vai ser não sei o quê. Falei, não, quero ser locutor jornalista, locutor esportivo, e depois as outras coisas vieram. Eu só sonhei em ser uma outra coisa na vida, aí por influência do meu pai, que era comandante de navio. Tá. Mas o rádio, o futebol, te encantou mais, né? Falaram mais alto que isso, até porque eu via o quanto era sofrida a vida do meu pai, né? Eu falei, pô, acho que não é... reconheço. Não quero isso pra mim. Mas não quero isso pra mim, porque é uma loucura. Você, para sustentar a tua família, naquele tempo, né, das viagens de longo curso, você, para sustentar a tua família, você abre mão um pouquinho da sua vida, do convívio, do contato. E eu falei, eu admiro muito o que meu pai faz, mas eu quero ir por um outro caminho. Mas eu cheguei a pensar em ser comandante. Mas foi o caminho que ele teve naquele momento para poder sustentar a família. E não foi fácil, né? Foi dádiva de Deus. A gente teve
momentos muito difíceis. Minha mãe era telefonista na antiga CTB, Companhia Telefônica Brasileira, né? E meu pai vendia livros e ficou um tempo desempregado. E meu pai contava que o que mexeu com ele para partir para esse caminho de buscar uma atividade profissional que garantisse o meu sustento. O Rodrigo ainda não tinha nascido, meu irmão é 10 anos mais novo que eu. Ele conta que foi um dia que eu cheguei assim na porta da geladeira, ele falou, você estava de óculos, aquela botinha, né, bermudinha, eu botei a mãozinha para trás e falei, pô pai, ele me contava isso, eu me emocionava toda vez que ele dizia isso. Ele, pô pai, tem nada para comer, né? Aí ele disse que ali deu um estalo e falou, pô, eu não posso continuar do jeito que a gente tá. Eu tenho que buscar um caminho. E aquilo levou ele a entrar lá no curso de formação de suboficiais, de máquina. Você vê como é que lá é o negócio, Ciaga, uma ação de uma criança uma fala, fez com que ele mudasse todo o olhar dele. Mexesse Mas completamente. nem por isso, Sidney, por isso da importância dele, para ele, de te pegar todo dia na Rádio Tropical Capital. Da capital. Pela esse tempo que vocês ficaram distantes. 4 meses lá, 4 meses cá. Não, agora eu quero ver meu filho todo dia. E incentivava pra caramba isso. Então, esse sacrifício, eu sei que ele lidava com isso, né, com o maior amor. E era por amor mesmo a mim, a minha mãe, depois ao meu irmão, que veio 10 anos depois de mim. Já teve mais tranquilidade, graças a Deus, a vida estava mais estabilizada. Era um outro momento, né? Mas isso fez com que ele desse um rumo novo na vida dele e consequentemente, abrisse pra gente as oportunidades que talvez a gente não tivesse, eu e o Rodrigo, entendeu? Então tem que ser muito grato. A gente precisa valorizar muito de onde a gente veio, né? E eu valorizo demais meu pai e minha mãe, que sempre deram pra gente todo o suporte, todo o apoio, além daquela coisa do filho que está em primeiro lugar. Você sabe como é que é isso? Claro. O pai sabe como é que é isso, né? A gente coloca o filho em primeiro lugar. Papai, eu tenho 54 anos, papai me trata como meu filho, como tivesse. Outro dia eu estive lá com ele. Né? Aí eu falei, pera, pai de Chico. E é bom esse carinho, né? Com isso certeza. é bom. Não só ele, como minha mãe. Tá? Eu sinto muita falta, muita falta. Minha mãe, graças a Deus, está aí, a gente sempre está lá. É nosso pouso seguro no Rio, né? A casa da mamãe. Isso ajuda demais a gente. Ela sempre tem um lugarzinho lá no coração e na casa pra gente, nessas viagens. Mas eu sinto muita falta do meu pai, que era uma referência pra mim mesmo. Então o Campeonato Carioca sempre tá na casa onde? Direto, a gente fica pra caramba lá. Sidney, a sua experiência de trabalhar nessas rádios renomadas, como a Rádio Tropical, Nacional, Tupi, Capital e Transamérica. Como é que foi essa parada? Foi um caminho, né? Foi um caminho. Eu sonhava, e engraçado, né? Como a gente tem que se deixar nas mãos de Deus, eu sonhava, todo mundo sonha em ser locutor da TV Globo, todo mundo sonha em estar na Rádio Globo. E teve também do Haroldo de Andrade. Eu tive na Haroldo de Andrade. Foi a realização de um sonho que Haroldão era... Renata ia comigo lá bater papo com o Haroldo, né? Eu estava aqui em Cabo Frio, isso foi em 2005 até 2008 que a gente ficou lá. E eu morava aqui, tinha a minha vida aqui, ia lá, assim, tipo uma vez por semana, apresentava o programa diário que eu fazia na Rádio Haroldo de Andrade daqui, mas uma vez por semana eu ia lá para ter convívio com o pessoal. E, invariavelmente, eu passava a tarde toda com ele. Quantas e quantas vezes a gente passou a tarde toda juntos lá. E eu aprendi naquelas conversas de 3, 4 horas seguidas com o Haroldão, Renata, a maioria das vezes do meu lado, né? Eu aprendi muito mais ali do que aprendi na faculdade. Porque o Haroldo, naquelas conversas, ele me passou uma visão, né, de empreendedor da comunicação, que valeu muito mais, Chico, do que aulas, horas e horas de estudo na UERJ. Porque era um negócio assim os caras, eles aprenderam aquilo, Cid, de uma forma muito dura. Entendeu? Foi muito duro para eles aprenderem tudo o que eles conseguiram construir lá atrás. Então, ele foi te ensinando... Peso no ombro, né? Porque hoje é tudo muito mais simples, né? E os caras carregavam saco de cimento no ombro, literalmente, para poder fazer as coisas acontecer. Então o Haroldo me contava as histórias de quando ele veio do Paraná, quando ele foi para a Rádio Globo, de quando ele saiu da Rádio Globo e foi para a Rádio Bandeirante. E eram horas e horas de conversa. É um cara também que me ajudou demais na caminhada. Eu trabalhei 3 anos com ele na rádio que leva o nome dele, né? Já não existe mais hoje. Mas todas essas experiências, elas tiveram importância, né? A Rádio Bandeirantes, foi onde eu comecei com o Carlos Ramiro, depois fui para Tamoio com o Zé Cunha. Você começa na Rádio Bandeirantes? Começa na Bandeirantes fazendo um estágio, fazia um curso de locução. 14 anos de idade? Eu não tinha feito 15 ainda, ia completar 15 logo depois.
E aí comecei, né, a apresentar Muita um programa vontade, muita domingo de sede. manhã. Era só um programa no estúdio. Um estúdio, chamando jogos da externa. E aí aquilo despertou a atenção do pessoal da Tamoio. O Zé Cunha, o Jaime Luiz e o Pedro Paradela me levaram para lá. Na Tamoio eu fui plantonista, ficava no estúdio, depois virei repórter, saí para Tropical, nesse convite que eu estava te falando, do seu Armando, do Valdir Amaral, do César Riso, né? Fiquei na Tropical, aí a Tropical acabou, fui para Capital, fiz Copa do Mundo lá com o Garcia Júnior, vim para Tamoio, da Tamoio fui para Tupi, da Tupi para Nacional, da Direto, Nacional para Tropical. sem- Eu não guardava muito, eu hoje, graças a Deus, sosseguei assim em termos de permanência, mas eu sempre era muito tentado a experimentar uma nova oportunidade, né? E aí fui para Tropical, foi legal. E cada rádio teve algo diferente que você aprendeu. Sempre fica. Eu posso tirar uma ou mais coisas importantes para minha caminhada até hoje. Cada rádio. De cada experiência dessa que a gente viveu. E vir para a região, né? Quando eu saí da Tropical em 95, as portas deram uma fechada, é normal. Eu era muito menino, tinha 24 anos, chefe de equipe na Tropical, líder de audiência, né? Narrador que já era uma referência, era a aposta de todo mundo para o grande narrador do futuro do rádio esportivo. E aquela saída acabou fazendo com que eu tivesse um direcionamento novo, porque as portas se fecharam. E uma coisa o seu Armando me disse, e ele tinha razão nisso, ele falou: meu filho, você é narrador titular, você é chefe de uma equipe, você tem essa coordenação e você chegou nesse patamar muito cedo. Agora, nunca mais na sua vida seja segundo narrador de ninguém. Porque você chegou já no patamar. Então, se você der um passo para trás, você nunca mais vai ser o narrador titular, nunca mais vai ser Isso você foi nas outras? Foi segundo? Não, na Tropical, Não. sempre nas anteriores. Depois da Tropical, não. Eu sempre fui Ah, ele deu esse toque para você quando na Tropical. fosse sair dali. Quando eu estava ali já naquele limite, a nossa relação já estava mais desgastada, ele já estava me preparando. Mas o engraçado é que eu saí, né, no desentendimento que a gente teve, falei: não, vamos dar um tempo. Ele faz tudo da rádio, mas era um baita de um profissional. Ele disse: vamos dar um tempo, Sidney, porque, né, nossa relação está desgastada, não quero, aconteceu isso, aquilo, nada demais. Mas ele, pelo desgaste mesmo, me tirou. Aí a equipe que ele levou, ele não gostou, aí me ligou. No dia que essa nova equipe estreou, era o Penido que estava lá. Pô, Ele Luiz falou: Penido. eu quero que você volte para dividir locução com o Penido. Ele me ligou no dia que o Penido estreou. Falou: não senti falta de você aqui, eu quero que você volte. Eu falei: Armando, eu já estou lá na região dos Lagos. Né, você está com o Penido, você tem um contrato com ele. Toca aí, no futuro a gente vai se encontrar de novo. Dito feito. Isso foi em 95, o Penido ficou lá 95, 96, no final de 96 saiu. E aí no início de 97, o Armando me ligou: quero você de volta, é a hora de você voltar. E eu estava aqui, falei: olha, eu tenho minha vida lá aqui na região dos Lagos, a gente pode, né, tentar de uma forma ou de outra conciliar isso. Eu falei: não, quero você, vamos botar junto, a gente transmite aqui, retransmite aí, você vem. E aí eu voltei a trabalhar com ele. Do tempo certo, do tempo de Deus. Mas cada passagem dessa, depois a experiência lá com o Haroldão, e as rádios aqui da região me prepararam para chegar, né, nesse momento que a gente está vivendo, da Litoral News, né, que é a casa que me abraçou. Mas com antes de o chegar Álvaro. no Litoral News... Eu sou apressado. Eu sei né? disso. Eu tô percebendo. Teve a Rádio Globo, que você não participou. Nunca trabalhei na Globo. Isso... Ficou faltando isso no seu currículo? Você sente Não, ou não? Eu vou te ser sincero. Eu, como te falei, minha referência de locutor esportivo lá na infância era o Garotinho, era o Zé Carlos Araújo. Depois eu criei outras referências e caminhei pelo meu caminho. Né? Trabalhei com o Penido. Na Tupi eu trabalhei com o Penido em 91. Né? Tive essa oportunidade de trabalhar com ele lá no começo de carreira, antes da Tropical. Com o Zé eu nunca trabalhei, embora tenha viajado juntos. A gente foi junto no mesmo voo, dividiu viagem lá no Japão, naquele Vasco e Real Madrid de 98. A gente sempre teve uma relação muito amistosa e para mim isso era muito legal. Né? Ser amigo, né? Ter convívio com teu ídolo de infância é um negócio muito bacana. Mas talvez mais do que a marca da empresa... possa ser uma lacuna não ter trabalhado com ele, né? Porque... Zé Carlos Araújo. Talvez possa representar para mim, puxa vida, podia ter tido essa oportunidade. Até houve chances dali ou daqui, acabou não acontecendo,
Mas se eu tivesse que definir uma lacuna nessa minha caminhada, não seria a emissora, seria Nossa, as pessoas. não ter trabalhado com o Zé especificamente, que hoje está lá na Tupi, né? Mas, Ele, enfim. Zé Aranha. Mas esse é um... A gente não sabe o dia de amanhã, mas esse é um sonho que eu tenho convicção que eu não vou realizar. É só o sonho de ter o convívio do dia a dia, mas feliz. Eu acho que a inspiração dele lá naquele momento serviu pra caramba pra definir o meu rumo profissional. E nesses momentos que você estava com o Zé Carlos Araújo, tinha algum toque dele naquela conversa? Não, nunca. Ou você pescou alguma coisa dele que você poderia estar utilizando? Não. Não, para utilizar na sua como profissional. Não. Assim, a influência do decidir ser, claro que o estilo, até você encontrar o seu, você vai passeando por um monte Era de mais caminhos. você ouvindo ele do que tá. Eu acho que a gente aprende muito ouvindo, mas assim, de conversa, uma vez, aí não foi nem um locutor em atividade, foi um grande locutor esportivo, que na época era comentarista, o Luiz Mendes, numa viagem para Três Rios, da palavra fácil, né? Seu Luiz era fantástico. E aí o Mendes chamou e falou assim: menino, você é muito bom. Você é muito bom. Eu quero só te dar um toque pelo que eu te ouço. Aprenda. Eu era menino, estava na Tupi nessa época. Né? Tinha 20 anos. Não tinha feito 19 para 20. Ele falou: aprenda a levar a emoção de uma forma crescente, para que a tua narração seja agradável. Porque narrador metralha, que narra igual a bola da defesa com a bola do ataque, fica enjoativo. É como que a jogada fosse crescendo. E ele me dizia assim: olha, vai, e isso eu trago comigo até hoje. No tom da sua voz, domina a bola, o zagueiro do Flamengo aqui pelo meio, não sei o quê, toca a bola para o meio de campo, se aproximou da grande área, né? No tom Você e na leva a vibração, emoção. você mostra, porque o locutor esportivo, né, que é a minha essência, embora eu faça um monte de outras coisas, o locutor esportivo, ele vira os olhos de quem está ouvindo. Pô. Você precisa mostrar para quem está ouvindo o que está acontecendo, né? Você não pode sair de uma bola do meio do campo pro gol. Gol! Não. Você tem que Como é que contar foi a isso? história. Como é que veio isso? O que aconteceu? Eu me preocupo muito na minha narração em mostrar isso, em posicionar. Tá na meia direita, domina com o pé direito, traz pro pé esquerdo, passa a bola ali pelo meio do campo pro jogador que tá livre. Agora vem um na marcação, abriu na ponta direita para fulano. Tem na área a oportunidade, mas ele tenta o drible, vai levantar. Você tem que ser detalhista, mas ao mesmo tempo você precisa ser... Levar a emoção. Levar a emoção, mas você, além de... Você tem que dar o detalhe de uma forma muito resumida. Isso é um desafio. Porque se você quiser descrever tudo o que está acontecendo, você não consegue. Né? Imagina, você descrever um lance rápido, em palavras claras, que as pessoas entendam. Então você, apesar de ter que ser detalhista, você tem que mostrar uma história para quem, em teoria, não está vendo o jogo. Tem muita gente que assiste... Tem uma tela na sua frente ou não? Eu uso um monitorzinho só para tirar dúvida. Porque as cabines hoje são muito altas. E dá para ver perfeitamente. Você vê, mas tem lance, uma confusão na área. Quem foi que deu o último toque? Ah, tá. Aconteceu, estava impedido ou não estava? Então, hoje é fundamental você ter um monitorzinho para você acompanhar a análise do VAR. Ou alguém, tem estádio que não permite, pela internet que está ruim, que você tenha ali o monitor. Então tem que ter alguém no teu ouvido aqui: olha, foi assim assado. Aconteceu isso, estava impedido, foi pênalti, não foi pênalti, porque você fala para quem não vê o jogo, mas você fala também para quem vê o jogo. Porque tem pessoas que gostam de ver o jogo e ouvindo. Tem gente que conta que vai ajustando, porque a gente, quando está no estádio, nosso som chega primeiro. Né? No YouTube é legal isso, no aplicativo do celular. Você pode dar uma pausazinha e me colocar na mesma velocidade do jogo. Então você está ouvindo minha narração no mesmo tempo. Tem gente que já gosta do contrário, gosta de saber que foi gol antes. Né? Porque a gente fala uns 5 segundos antes. Estando no estádio, fala uns 5 segundos antes do que acontece, porque o áudio chega mais rápido. Né? Mas tem muita gente que vê e ouve. Então você tem que ser realista, detalhista, mas ao mesmo tempo sintético. Você não pode se perder ali com muita coisa, senão você não mostra a história. Essa bola que você está cruzando da direita para a esquerda, para o centro e até chegar ao gol. E aquele gol do Gabigol lá em Lima? Libertadores. Aquele do River Plate? Isso. Essa foi uma das maiores emoções que eu vivi na minha vida como profissional. Eu embora... Aqueles 5 minutos finais. Nossa, embora eu seja flamenguista, a gente consegue
separar essa emoção, né, do torcedor, do narrador, até porque eu narrei. Você tava lá. Eu estava lá. A gente fez Então a todas as emoção finais únicas, estava a flor da pele. E tem pra gente um aspecto muito especial. Eu narrei as 2 finais do Flamengo recentes agora, narrei a final do Fluminense, narrei a final do Botafogo lá em Buenos Aires, que também teve uma passagem especial que eu te conto já. Mas essa de Lima foi especial porque a gente estava começando. A gente não estava no YouTube ainda. A gente só foi pro YouTube depois. Tava só no rádio, aqui e em Friburgo, na Cabo Frio FM e na Friburgo FM. E nós fomos, porque ali ainda era o início do processo, o produto se pagava, mas não sobrava quase nada. Imagina, você fazer uma viagem internacional. Quem deu aquela viagem de presente pra gente foi meu irmão. O irmão falou assim, pô, Flamengo na final da Libertadores, vamos levar os meninos? Porque era a primeira cobertura internacional deles, do Marcelo e do Cid. Né? Ah, tá. E aí o Rodrigo falou, vamos levar? Eu falei, pô, Rodrigo, eu não tenho grana pra fazer isso agora. Ele falou, não. Eu pago. Você consegue segurar hotel, alimentação, eu pago a passagem e vambora. E te dou uma força no que você precisar. Eu falei, então vamos lá. Né? Acreditei no sonho e fomos à luta. E viver aquele dia, numa volta do Flamengo, uma final de Libertadores, depois de 38 anos, ao vivo no estádio. Nós éramos praticamente a única rádio do Rio lá. Né? Eu era o único locutor, Chico, no estádio. O único locutor no estádio lá em Lima. Para você ver como é que a gente tem que acreditar no sonho. Porque aquilo abriu um caminho, aquilo pavimentou um caminho. E aquela virada, eu olhava para os meninos, eles me olhavam. O único locutor? No estádio, sim. De rádio? De rádio. É mesmo, é? Só eu. Que né? legal. Tava todo mundo fazendo do estúdio e eu Como lá é que é no o estádio. mover, né? Isso é um mover de Deus. O mover de Deus. Os olhos Tocou do no homem. teu irmão. Não, explico. Calma aí. Vamos lá. Meu irmão não vai estar lá, meus sobrinhos vão estar lá, estão fazendo esse Vou dar essa trabalho. oportunidade. Vamos junto, vamos curtir junto. E foi pra gente assim um momento muito especial de tudo, né? E eu qualifico aquela transmissão como um novo início de tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Ali, com esse presente do Rodrigo, com tudo que aconteceu, a gente abriu o caminho para ser a maior audiência do Brasil hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando você fala que é o agir de Deus, eu também tenho absoluta convicção de que tudo que acontece com a Você gente chegar lá, não tem outra rádio. é obra de Deus. Só nós. De Todo Cabo mundo Frio ainda, hein? tinham repórteres, mas os locutores no estúdio. Isso foi o pessoal dos grupos do Facebook, tem muita gente que curte rádio. Como é que foi isso, pós? Todo mundo, caramba, mas como é que pode? A rádio tal não estarem lá e a Cabo Frio, né? O Sidney tá lá com os filhos. Isso aí, Mal sabemos, né? mal sabemos como é que foi, né? Mas... a gente estava lá. E tem hora que é importante você furar a bolha, né? Isso. Se destacar da multidão, construir Você acredita história. que isso pode ter sido quando você furou a bolha? Pode. Né? Eu creio que sim. É uma das razões. Depois disso veio a pandemia. Né? Na pandemia, o pessoal da Transamérica me chamou, eu levei os meninos junto, a gente ficou um ano lá na Transamérica, também foi legal. Onde você fazia o esquenta, é isso? O esquenta, o futebol, né? A gente ficou um ano lá transmitindo lá e cá. Até... O que seria o esquenta? É aquela pré-hora. A pré-hora. É a pré-hora. Eles tinham lá um programa. Em verdade era só um nome comercial, né? Porque em verdade era uma pré-hora que eles separavam em dois para poder vender para patrocinador diferente. Sim. Né? E a gente ficou lá um ano. E quando me chamaram, até o Éder Luiz, que é o chefe da equipe de São Paulo, disse assim: olha, aqui vai ser difícil você conseguir continuar transmitindo lá para Cabo Frio, para Friburgo. Falei, mas eu tenho compromisso lá. Tenho compromisso com a Litoral News, com a Rádio Ondas, já era Ondas na época, e com a Rádio Nova Friburgo. Ele falou, Transamérica? Mas coloca. Aí eu fui para reunião com o diretorzão da rádio. Falou, eu quero muito você. Eu falei, eu e os meninos. Os meninos estão comigo, sem eles eu não venho. Aí eles toparam, confiaram, né, na referência, no que eles já tinham ouvido. E eu disse, mas eu preciso continuar transmitindo para as minhas emissoras lá. Para a minha emissora e para os meus parceiros. Pô, mas a Transamérica nunca deixou isso, né? Transamérica é só o nome Transamérica. Não, então, beleza. Então a gente não tem como seguir. Tá bom. Aí o Éder olhou para mim e falou, pô, os caras querem muito você aqui, hein? Pode falar. Pode colocar a Rádio Ondas, a Rádio Friburgo, a Litoral News, em igualdade de condições. A gente diz Transamérica Rio, Transamérica Brasília. A de Ondas, Cabo Frio, Litoral News e Nova Friburgo. Quer dizer, foi legal os caras mostrarem essa valorização e pra gente foi bom,
porque deu uma nova visibilidade no Rio, abriu um caminho legal, a gente tinha um público muito bom, era uma audiência fantástica. Para os meninos, aquele selo de uma rádio grande, né? Que é uma marca forte, foi bacana. E quando a gente saiu dali, depois desse contrato de 1 ano, a gente foi para o YouTube e aí tudo aconteceu. Mas então são etapas, né? São processos que vão se cumprindo. Haroldo de Andrade seria uma referência para todos os locutores? Para todo homem de rádio. Para todo homem de rádio? O Haroldo era um showman, né? O Haroldo fazia esporte na época da Copa do Mundo. A Rádio Globo, na Copa do Mundo do México, por exemplo, montou uma rádio lá no México. Tinha a Rádio Globo México. Com a programação, com o programa dele de manhã, com as transmissões esportivas, e o Haroldo ia nas Copas do Mundo. Né? Mas ele era uma fera da comunicação. 7 da manhã, não é isso? 9 da manhã. 9 da manhã? De 9 ao meio-dia. 7 era... Já foi o Luciano Alves, depois o Antônio Carlos. Né? O Antônio Carlos, que antecedia o Haroldo. Hoje o Antônio Carlos está na Tupi. Então, o Haroldo, ele era uma referência do programa bem produzido, né? As pessoas marcavam os horários da vida delas pelo que acontecia no programa do Haroldo. É o Bom Dia do Haroldo de Andrade, 9h21. É o Debate Popular do Haroldo de Andrade, 11h02. Né? Era cravado. E os debates populares eram uma aula de Rio de Janeiro, uma aula de Brasil. Porque o Haroldo reunia ali debatedores de primeiríssima linha. Então ele, para nós, comunicadores, né, ele é uma referência para quem faz jornalismo no rádio, na TV. O Haroldo é uma grande referência porque ele comandava um show, que hoje já foi talk show, hoje virou podcast, né? Nessas modas que vão acontecendo. Mas o Haroldo fazia um show de rádio, um show de jornalismo, um show de comunicação todo dia de manhã. Né? E você, por mais que aquele programa tivesse uma grade redondinha, você pudesse marcar os horários de tudo que vai acontecer, todo dia era diferente. Todo dia era o factual, era uma novidade. Então, o Rio de Janeiro inteiro, o Haroldo era um fenômeno de audiência, né? Lá em casa, era Haroldo de Andrade. Fenômeno. E ele foi muito maltratado na saída dele da Globo, né? Ele contou isso no editorial de inauguração da rádio dele. Eu estava lá no estúdio junto com ele. Ele foi trocado pelo... Em verdade, a Globo começou a fazer as mudanças que estão se concretizando até hoje. Foi quando teve a mudança da Globo, né? Mudou, deixou de ser aquela coisa do Globo Costa, não é isso ou não? Foi num processo seguinte. Não é isso? Né? O Otaviano Costa foi quando... Era Galisteu, Adriano, era uma turma que fazia... Aí botou uma galera que não tem... Nada a ver com aquele rádio. A Globo hoje mudou completamente o estilo dela, é uma rádio jovem, né? A Tupi manteve aquele rádio mais tradicional, mas a mudança foi muito dura para o Haroldão. Ele sentiu isso, ele me contava isso, e no editorial que ele fez na abertura do primeiro programa dele, na Rádio Haroldo de Andrade, ele disse assim: puxa vida, me tiraram a chance de dar um tchau para os meus ouvintes. Não teve esse Não, ele terminou o programa na sexta-feira, foi chamado, a segunda você não está mais aqui, tchau, obrigado. Para um cara que ficou ali entre idas e vindas 30 anos, o respeito devia ser maior. É muita frieza, né? Muita frieza. É muito número quando tem que ser mais gente. Tá maluco, né? Ele falou, puxa vida, eu ficava de manhã vendo as notícias e pensando no debate, quantas coisas eu não pude falar, quantas coisas eu não pude comentar. Mas ele conseguiu voltar a fazer rádio com excelência, teve sucesso lá na rádio dele. E volto a dizer, para mim foi uma aula esse tempinho que eu trabalhei com ele. 3 anos lá, com ele 2 anos e um pouquinho, porque ele ficou doente, né? Se afastou. Sempre foi a sua maior referência? De comunicação, sim. De comunicação geral. E esportiva? Esportiva, algumas, né? O Heraldo Leite, o Danilo Bahia, saudoso Danilo, Ronaldo Castro, com quem eu trabalhei há muito tempo, o próprio Zé Carlos, né? O Penido, o Éder em São Paulo, alguns locutores de Porto Alegre, de Minas. Eu tenho como assim, aquela coisa do fã, né? Que você, eu gosto do trabalho desse cara. Emoções com esse pessoal? Teve alguma? A gente tem muita história junto, né? De transmissões, de viagem. Quer contar uma? Eu não lembro assim, uma específica, né? Eu acho que essa viagem de 98, lá com o Zé estava com a esposa dele, eu tava com Edinho Ferrou, foi Edinho Ferrou que foi comigo pro Japão, estava só aqui, eu tinha saído da Tropical, estava só aqui, e a gente foi lá transmitir Vasco e Real Madrid. Então foi uma viagem especial, né? Porque a gente foi 12 horas de voo para Los Angeles, depois mais 12 horas para Tóquio, e foi trocando ideias assim sobre vida, sobre coisas, né? Então, mas todas as experiências são legais. Eu acho que
A gente aprende muito enxergando sucessos, enxergando dificuldades do outro, enxergando obstáculos, enxergando como você vai conseguindo pavimentar um caminho. Eu sempre me inspiro muito naquilo que as pessoas fazem. Eu sou um admirador daquilo que as pessoas fazem bem feito, sabe? Então, todos esses que são referências, mas eu sempre busco referências. Embora eu saiba que hoje muita gente me tem como referência, mas eu continuo buscando, eu ouço muito, eu tô viajando, eu tô ouvindo rádio, tô vendo televisão, tô vendo como é que as pessoas fazem para tirar boas coisas pra gente. Eu acho que a gente aprende o tempo todo. Eu aqui tô aprendendo com você, né? A gente vai aprendendo o tempo todo em tudo que a gente vê, ouve e faz. Eu acho que é o caminho. A gente nunca tá pronto, nunca tá preparado. A gente sempre tem alguma coisa para acrescentar. Mais, né? Sempre. Senão, acabou, né? Não tem um porquê, né? Em 95 você chega a Cabo Frio. Como foi esse recomeço, Sidney? Eu tinha saído da Tropical, como eu te falei, as portas deram uma fechada, eu tentei alguns caminhos, não vieram. O Armando me chamou para voltar, e aí o pessoal da Litoral, que era nosso parceiro, me incentivou, volta lá, né? Volta lá, segue lá com a Armando. Eu falei, não é a hora, não é o tempo. Eu acho que meu tempo agora é vir para cá para recomeçar. Acho que Deus tinha, como sei que teve, né, um propósito disso tudo. Aqui eu encontrei a Renata, aqui a gente se encontrou e os filhos vieram e a nossa vida foi construída. Qual é o propósito? É o propósito. E a gente tem que enxergar o propósito de Deus. Talvez se eu tivesse voltado pro Rio, não teria, naquele momento, isso podia ter acontecido num período de férias, num jogo que eu viesse transmitir aqui, porque Deus vai trabalhando para que a vontade dele aconteça, os planos dele se cumpram. Basta a gente escolher o caminho que ele... Escolher o caminho mais fácil que ele sabe que ele está nos colocando, né? E naquele momento eu acho que eu percebi isso, sabe? Eu percebi que tinha um propósito. Eu falei, não quero voltar agora. E aí disse ao pessoal da Litoral, vocês não me querem, não? Eu vou para Ondas. E aí o Horácio era o gerente da Ondas, você conheceu o Horácio, né? Horácio, vem pra cá. Gente boníssima, né? Sangue bom. E eu fiquei lá de setembro a janeiro. E aí, como o pessoal da Litoral, quando viu que eu fui pra lá, falou, pô, você é maluco, você devia ter vindo pra cá. Eu falei, eu tentei. Mas vocês queriam que eu voltasse pra Tropical, não era a minha hora na Tropical. Né? E aí eles me chamaram, não, então vem pra cá, vamos fazer aqui. Só que foi, agora eu tenho um compromisso até o fim do ano com a Ondas. E tinha fechado a transmissão do Fest Verão, lá em São Pedro da Aldeia. Falei, eu preciso cumprir esse compromisso até o final de janeiro. Em fevereiro eu vou para Litoral, avisei isso ao Horácio e fui. Aí fiquei muito tempo mesmo na Litoral. E nesse meio tempo eu voltei para Tropical. Então, o propósito de Deus está aí. E em 97, Renata veio para minha vida e eu fui para a vida dela. Então, ali se cumpria o que Deus queria de mim, dela, da nossa vida. E muitas vezes a gente é teimoso e não entende. Graças a Deus eu entendi que o meu momento era que... A gente só consegue entender isso hoje. E tem uma história curiosa, Chico. O Hamilton Rodrigues, que hoje está na ESPN, o Hamilton veio junto comigo. Ele saiu da Tropical junto comigo, porque o que me levou a sair da Tropical foi uma besteira. A gente ia fazer um programa de televisão e aí começa muita inveja, né? E por uma infelicidade de comunicação, o Hamilton pegou uma camisa da rádio, sem nenhuma maldade, e colocou no cinegrafista que estava fazendo uma filmagem pra gente no Maracanã. E alguém bateu aquilo pro Armando, o Sidney autorizou o Hamilton a botar uma camisa no cinegrafista que não era funcionário da rádio. E aí o Armando, pô, mas isso não pode acontecer, isso não é legal, porque eu vou ter problema. Falei, Armando, foi um acaso. E ele entendeu uma coisa que eu não falei, fez, eu vou demitir ele. Não, se você demitir ele, eu vou junto. Porque se ele errou porque entendeu errado uma mensagem minha. Então eu não me expressei bem. Aquela correria de uma abertura de transmissão, né? Em verdade, eu estava querendo que ele passasse o colete, a abraçadeira, na época não era nem colete, a abraçadeira de identificação. Passa para ele que você vai pegar outra. Né? E ele entendeu que era a camisa, deu a camisa e né, foi ruim isso. Mas tudo era o plano de Deus. E aí, quando ele falou, vou tirar o Hamilton, eu falei, não, então eu vou junto. E aí fomos os dois naquele momento. Depois já contei a história que ele me chamou para voltar. E o Hamilton veio comigo. A gente meio que, saímos juntos, vamos caminhar juntos. E quando o Hamilton chegou aqui, ele falou, eu vou ficar aqui para sempre.
E eu falei, eu não sei, talvez eu fique 6 meses e vá embora. Isso aonde? Aqui já. Aí em Cabo Frio. Em Cabo Frio, né? Aqui em Cabo Frio. E o cara hoje é na SPM. Ele tá lá e eu fiquei aqui. As coisas se Aí se inverteram. inverteram, né? Ele que queria ficar... Pra sempre. Se apaixonou, até mais do que eu na época, né? Se encantou. Eu não quero sair daqui nunca mais. Eu olhava para ele e falei, será? E eu fiquei, né? Eu fiquei e tive chance até de buscar outros caminhos, mas fiquei. É prova desse propósito de Deus na vida da gente. Você teve um hiato na sua trajetória, né? Uhum. Para atuar na Cabo Friense e na Prefeitura de Cabo Frio. Em verdade, na Prefeitura eu nem cheguei a trabalhar, né? Não? Porque eu saí da Tropical, né? Depois saí da Litoral, fui para Haroldo de Andrade. Mas participou da política. Participei. E isso, no momento que eu fiquei sem um veículo de comunicação aqui, eu fui trabalhar com o Valdemir. Na Cabo Friense eu era assessor de imprensa, diretor de comunicação da Cabo Friense. E logo depois virei gerente de futebol, porque tinha feito aquela campanha do Alair em 2008, aquela confusão política de Cabo Frio, né? Que você tinha que escolher um lado, ou você era Marquinhos ou você era Alair. Né, por uma questão de gratidão, por algumas coisas que ele tinha aberto para mim, no momento que eu fiquei sem o meu ganha-pão, ele me levou para Lagos TV. E Marquinhos, quando soube, falou, vem pra cá, vem trabalhar comigo. Eu falei, pô, Marquinhos, agora? eu não sabia que ia ter briga política, eu não sabia que eles iam... Me avisava antes, pô. Falava antes que vocês iam brigar, pô. Me dizia isso. E eu, por uma questão de lealdade, eu sempre procuro ser muito leal, eu mantive a primeira palavra que eu empenhei e fui trabalhar com o Alair. E logo depois eles brigaram, e aí foi um salseiro na minha vida, porque eu me vi envolvido naquela briga política e depois fiquei sem espaço, né? Quando você perde uma eleição, fui locutor do Alair na campanha, eu defendi o Alair e a temperatura daquela campanha, você te lembra? Foi alta, né? Foi um negócio de maluco. E aí o Valdemir me abraçou na Cabo Friense. Mas foi um hiato legal. E Renata dizia em casa, calma que tudo vai dar certo, calma que as coisas vão caminhar, mas demoraram a caminhar, porque eu fiquei 2 anos na Cabo Friense, até tive lá, depois virei gerente de futebol, mas saí também, eu acho que a vida é feita de alguns ciclos, e foi o único momento em que a gente pensou decididamente em ir embora de Cabo Frio, 2011, né, porque... Passou momentos difíceis? Difíceis, vixe Maria, né? Dificílimos, assim, de ter sido carregado no colo por amigos mesmo que evitaram... Eu conto isso às vezes, e não conto isso como, né, como forma de vitimização, nem de nada, mas como forma gratidão, de entender aquilo que Deus faz na nossa vida e o tamanho da cruz que ele entende que a gente é capaz de carregar, né? Porque tinha hora que eu e Renata, a gente não entendia como é que ia ser o dia seguinte, se a gente ia ter uma grana para comprar o leite das crianças. Né? Tinha hora que pequenos, né? Todos pequenos. E a gente ia dormir muitas vezes sem saber o que ia dar para eles no dia seguinte. Mas nunca faltou. Amém. Nunca. Né? Deus foi muito bondoso com a gente, em meio de toda aquela dificuldade, as coisas foram acontecendo, mas naquele momento chegou uma hora que eu falei, aqui não dá mais, as portas estão fechadas, e vamos embora. E eu chamei Renata e as crianças pequenininhas. Marcelo tinha 10 anos, Sidão 9, Larissa tinha 6 anos de idade. Eu disse, papai vai buscar um caminho, né? Papai vai para um outro lugar, vocês vão ficar aqui um pouquinho, mas logo levo vocês. E no dia seguinte também, como graça e providência de Deus, o Álvaro, né? Rádio Tropical FM. Não, o Álvaro da Litoral News. Álvaro da Litoral News. Me ligou e disse, eu tô mudando lá a TV, eu quero que você seja o cara da TV. Gosto de você, eu sei que as portas estão meio fechadas aqui para você pela questão política, mas não tem isso não, não quero ter envolvimento político, e eu aprendi isso com ele, né? E talvez por isso eu tenha conseguido reconstruir com tanta tranquilidade o caminho, a credibilidade, a imagem, porque ele me ensinou a respeitar todos os políticos, a entender todas as posições e a saber que o mais importante para a gente é o lugar onde a gente vive. Né, que as administrações passam, e ele foi sábio nisso, porque passaram tantas, né? E que nós precisamos ter como bandeira a bandeira da cidade. Ali ele me ensinou isso e eu falei, legal, é esse caminho que eu quero percorrer. Isso pode ter sido o maior aprendizado seu nesse período? Em termos de convivência política, sim, porque... Mas do que... De vida também, porque foi uma oportunidade que ele abriu para mim, né?
E eu sou muito grato, né? Eu sempre estou com o Álvaro é uma figura queridíssima, é um cidadão do bem, é um apaixonado por Cabo Frio, o Álvaro Gama, né? E ele foi que me abriu aquela porta quando as portas estavam fechadas, sabe, Chico? Então, esse momento foi sim um momento de recomeço, de retomada, de uma nova oportunidade que Deus me deu através dele, de construir um caminho para minha família. Então eu sou muito grato, né, a ele, ao Paulinho Ferreira, né, que sempre foi o braço direito dele aqui, porque abriram esse caminho para mim e ali começou, né, essa caminhada. De honra da Banda da Banda Cidade. Você lembra o Álvaro desfilando naquele carnaval? Que ele vinha, não podia cerveja, lembra? Mas ele vinha lá com a cervejinha dele em cima do carro alegórico, ele e a família. Lá naquele do Egito pelo Rio, a loura foi parar em Cabo Frio. Então eu era muito amigo do Álvaro, engraçado como são essas coisas, né? Sem uma amizade, sem nenhum tipo de interesse, né? Amizade mesmo, franca. A gente sentava lá para almoçar, para conversar, para bater papo. Deus sempre prepara. Quem diria? Eu jamais imaginaria. Você já tinha um convívio com ele antes? Tinha, do tempo do carnaval, lá do tempo da rádio, sentava para trocar ideia. Ele sempre gostou muito de mim, eu gostei muito dele, mas eu nunca imaginava. Já estava sendo construído. Que trabalharia com ele o caminho. Aí ele assumiu lá em sociedade a Litoral, depois ficou sozinho e me trouxe. E a primeira coisa que ele falou para mim, ó, a TV é sua. A TV é sua. Faz da TV o que você quiser. Vai fazer o caminho que você quiser para transformar essa TV no que você entende que ela precisa ser transformada. Então ele me deu uma carta branca, me deu uma autonomia, me deu um voto de confiança e a gente foi construindo ao longo desse tempo a identidade da Litoral News. Com essa força local e preparando, né, essa explosão nacional que a Litoral News é hoje. Mas tudo começou ali. Mas isso é legal. Qual a importância da Litoral News para você, como ter sido informar a população de temas tão variados? É um desafio, né? Porque eu estava te contando aqui nos bastidores, eu tinha parado com o futebol, né? Porque a TV, eu dizia para Renata assim, eu não aguento mais aquele negócio de chegar em casa 4 horas da manhã e ter que estar 8 na TV para fazer programa. Né? O futebol não cabe mais na minha rotina. E a Litoral News, de 2011 a 2017, ela foi ganhando musculatura. Sim. Né? Ela foi se consolidando na sociedade. Ela foi ganhando credibilidade com o trabalho que a gente ia fazendo dos eventos, da política, do dia a dia. E de uma diferença de tratamento das coisas que acho que Cabo Frio se assustou um pouquinho, porque todo mundo tentava entender. A Litoral News é de quem, hein? É de que grupo político? E aí aparecia lá o fulano que é oposição para falar do governo. Ué, mas não é do governo? Não. E isso gerava nas pessoas uma... Como é que é isso? Não tem muito isso em Cabo Frio, né? E isso me ajudou a construir credibilidade, ajudou a pavimentar um caminho. E aí em 2017, teve um dia que eu estava chegando em casa, na sala de casa, e vi o Marcelo, o Sidão, mais uns 2, 3 amigos, transmitindo no Facebook um jogo da Champions League. Eu entrei na sala, olhei para aquilo, eu falei, que doideira é essa, rapaz? E fiquei olhando, né, aquela transmissão e falei, bom, eu tenho uma obrigação. Já que é isso que eles querem fazer, eu tenho a obrigação de dar a eles a chance que eu tive. E aí liguei para o Cícero Márcio, na Rádio Cabo Frio. Cícero Márcio. E falei, Cícero, quero voltar a fazer futebol. Devagar, um jogo por semana, né? Quando der para ir ao Rio vai, quando não der a gente faz daqui. Devagar, mas eu preciso dar uma oportunidade aos meus filhos. A gente vai no mercado, começando a estruturar o Cícero. Vambora! Cícero animado, né? A gente fazia só Cabo Friense. É uma outra explosão, né? Cícero é fera. E ele abriu o caminho. E eu comecei a ver o Marcelo e o Sidney se desenvolver. Chegamos em 2018 para o primeiro jogo Fla-Flu no Nilton. Eu chorei quando entrei no estádio, vi os dois credenciados. Aí quando eu estava na cabine, eles no campo, eu chorava lá em cima, vendo os dois no campo. Falei, caraca, tô dando chance. A chance que alguém me deu, eu tô podendo dar aos meus filhos. Mas, novamente, é Deus que foi preparando, eles foram crescendo, eles foram se aprimorando. Assim, é o espelho, né, o Sidney? Os dois tendo o pai como o Sidney, né, uma explosão. Uma referência. Uma referência, né? Como locutor. O que os caras foram brincar? Gosto de futebol. Foram brincar de locutor. E eles me acompanhavam desde pequenininhos, né? Iam pro Maracanã, eles dois, a Larissa.
com a Renata. Iam os três, meus 3 filhos e Renata iam pro Maracanã com a gente, porque, né, como viajava final de semana, a gente não tinha final de semana. Então eles iam juntos, né? E eles aprenderam, cresceram naquele meio. E aí eu vi Então, que foi o era... processo que você teve de trazer os seus filhos pra rádio. Eu precisei voltar a fazer futebol. Mas com aquela coisa, não. Eu preciso... Mas eu acho que não foi nem um precisar, porque você estava no... Vamos lá, você estava no seu programa. A Litoral bem estabilizada, não é isso? Você viu uma oportunidade. Sim, mas te confesso... É outro mover, hein? Mas é mover de Deus, que eu te confesso que eu não pensei nisso. Eu não pensei, mas isso vai ser uma fonte disso ou daquilo. Não é questão do dinheiro. É uma oportunidade que estava querendo dar pro seu filho. Foi o que mexeu comigo. É isso que eu queria. Aí você, de repente, você se viu neles. Eu preciso, eu quero. Isso. É agora. O restante é uma consequência do vai trabalho. Acontecendo. Eu costumo dizer isso. O dinheiro é consequência do trabalho. É isso. Você é um cara que é realizado, tem tua vida profissional estabilizada e construiu o teu caminho. Continuamos construindo. O tempo todo. Mas o que eu costumo dizer, e você falou isso agora, né? Que a gente não pode nunca pensar só no resultado lá. O resultado é consequência. Claro. É construção, né? Às vezes a gente pensa demais no que vai dar, no que vai ser, no que não vai ser, e perde oportunidade. Porque às vezes o processo é longo, às vezes o processo é duro, às vezes o processo te exige sacrifícios além do que você pode. Mas se você tem convicção de que aquele é o caminho, se você sabe que aquele é o caminho que você precisa percorrer para atingir aquele objetivo, não desista. Viva o processo, acredite, confie naquilo que você está fazendo, porque o resultado vem, as coisas vão. Não é fácil. E, sobretudo, confie em Deus. O tempo, eu sempre creio muito que o tempo é de Deus. É dele. Em tudo na vida, Chico. É dele. Em tudo na vida. Né? Às vezes a gente quer coisas que não são ainda do nosso alcance. Eu te dei alguns exemplos aqui no nosso bate-papo de esperas, e eu tenho tantos outros exemplos na minha vida pessoal, profissional, de esperas que você precisa ter, de tempo que você precisa viver, de paciência, de construção. A gente hoje fica agoniado quando o negocinho do WhatsApp fica azul e a resposta não chega. É verdade. E outro dia eu estava em Friburgo, lá na Santa Missa agora, do último domingo do ano. O padre lá em Nova Friburgo falou um negócio muito bonito que me levou a refletir. Ele virou para uma paroquiana dele e perguntou: fulana, quanto tempo? Aí falou o nome do filho dela, né? Ela é da paróquia. Quanto tempo fulano levou para andar? Ela falou: 1 ano. E nesse 1 ano, o que você fez com ele? Carregou no colo, foi dando a mãozinha no processo de evolução, aquele primeiro passinho, engatinhar e coisa e tal. Você não teve paciência para que as coisas acontecessem? Por que a gente quer tudo hoje em dia na hora? Quer tudo hoje em dia na lata? Né? Não espera. Então tem hora que Deus pede da gente isso. Calma. Entende o teu tempo, entende o teu momento. O tempo do próximo também, né? Entende o teu preparo. Entende o que te cerca. Será que você está pronto para isso? Então, quando a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis, porque a gente tem menos conflito, a gente sabe o tempo de plantar, o tempo de regar, o tempo de colher e o tempo de preparar aquilo que você colheu para começar o ciclo de novo. Acho que é isso, é o caminho. A gente fica tentando descobrir o que é felicidade, né? Verdade. Felicidade é isso. Eu quero aqui parabenizar aqui o papai e a mamãe pela educação dos seus filhos, por serem 2 minis explosão. E tem a Laricinha também. Tem a Larissa. Tem a Larissa. Tem ela, né? E mandar um abraço aqui pro Sidão Marinho e pro Marcelo Marinho por esse trabalho maravilhoso que tem feito com o pai, né? Legal. A gente Parabéns pela placa, hein? A gente fica feliz. Chegou a placa de 1 milhão. Uma placa de 1 milhão, quer dizer, quando chega essa placa pra mim, chegou. Mas é um caminho. Chico, falta pouco. A gente, não vou dizer que a gente não sonhava com isso, não. Desde que começou, quando a coisa pegou, quando o canal... E foi assim, foi uma explosão mesmo.
A gente saiu da Transamérica e começou a apostar no canal do YouTube, preparou a estrutura do canal Começou do no YouTube. Facebook. Começou no Face. Negócio- No Face. Não, ele na Champions League. Na Champions, lá. É isso. E foi amadurecendo. E aí a gente foi fazer um jogo Flamengo e Grêmio, na pandemia, no Maracanã, um domingo de noite. Começamos a transmissão no YouTube. Daqui a pouco, Não tinha- mil simultâneos. Ninguém no estádio. Ninguém no estádio. 2.000 simultâneos, 5.000 E simultâneos. seguidores, tinha 10 mil. Não, inscritos eram 10 mil, 5 mil, Mas já sei tinha lá. isso? E o simultâneo vinha. Não, já tinha isso. inscritos. Porque o canal já existia. Ah, o canal já já existiu. estava ali há um tempinho, mas com 5 mil, 6 mil inscritos. E aí, Mas era o que? Da Litoral? Litoral News. Ah, Já era da Litoral Litoral News. News. Era o nosso canal que a gente tinha criado há um tempão e fazia alguma coisinha ou outra, mas nada muito assim. Passava a programação da TV lá de vez em quando, mas sem muita ênfase. Sim. E aí, nesse Flamengo e Grêmio, isso foi um divisor de águas. E vocês estavam lá ou estavam No estádio. Vocês estavam no Estava estádio. no Maracanã. E a gente se surpreendeu com aquilo, porque o número ia subindo num simultâneo assim. Primeiro lugar no YouTube, não tem ninguém com mais gente vendo esse jogo do que a gente. Né? Um negócio impressionante. Aí terminou aquela transmissão, a gente que tinha 5 mil, já saltou para 15 mil inscritos, foram 10 mil inscritos num dia. Caraca, E que aí, alegria, no total da transmissão, 490 mil visualizações. Nossa. Aquilo era um numeraço pra gente, né? Era um numeraço, era um negócio maravilhoso. E a partir dali E a repercussão disso, Sidney? as pessoas, né? Caramba, o que é isso? Que Começaram a te olhar que de forma... fenômeno, sim, voltaram a olhar de uma forma diferente, né? Voltaram. Voltaram a olhar de uma forma diferente no meio, Sidney Maria, o respeito do aquele meio. Sidney. E aí, Não, e trabalhando e os meninos juntos. E os meninos juntos. Isso, né, o Edson Mauro lá no Maracanã, nossa cabine, as cabines são grandes, aí são divididas, né? A nossa cabine tem 3 emissoras, a Globo é uma delas, nós a outra e tem a Transamérica do lado. Dividem uma cabine para 3. Aí a gente tá junto com o Edson Mauro lá o tempo todo, né? O Edson vira para mim todo dia e fala assim: Ô Sidney, você não fez filhos, você fez uma equipe de rádio. Né? Você tem uma equipe de rádio completa. Porque a Larissa também, apesar de ter se dedicado à questão da beleza, abriu um estúdio muito legal de maquiagem e tem ali uns amigos na também passagem. dos meninos que estão junto, né? Tem, a gente tem uma turma boa, a gente não tem concorrente. Né? Eu brinco muito com o Guilherme Flazoeiro, que é um irmão. Irmão dos meninos e quase que o filho meu, né, pela idade. Mas eu falo, teoricamente a gente deveria ser, né, a coisa de brigar. Não. Mas, cara, a gente se dá tão bem. Se todos os YouTube fossem brigar, que loucura. Doideira, né? Não é? Então, e a gente, por mais que seja concorrente no ar, a gente tem uma amizade, tem uma parceria. E isso é muito legal, porque mostra um outro lado. O Guilherme diz assim para os meninos e diz para mim: pô, vocês são os únicos caras aí nesse negócio que não querem o mal de ninguém. Né? Vocês fazem o de vocês, mas é isso que a gente tem que levar, Chico. Não adianta eu estar lá nos movimentos da igreja, não adianta eu dizer que temo a Deus e agir de forma diferente. Mas eu acho que tem que ter coerência. Mas né? eu acho que tudo isso, uma coisa que é interessante, é porque você veio do rádio. Uhum. Você não está vindo do YouTube. Eles já são do YouTube. Pode ser. O olhar deles, entendeu? Você veio do rádio. Então, quer dizer, tem aquele negócio de ser amigo de fulano de tal, de olhar o outro locutor como um... Caramba, ele que tá ali mesmo, é sério? Que é Carlos Araújo, tá do meu lado. E eles não, porque são garotos novos que querem disputar o like, seguidores. E vocês foram fazendo o quê? Construindo. Embora a gente também dispute like e seguidor, né? Mas de uma forma mais light. De uma forma mais light. Porque o trabalho que você teve lá atrás, ele já foi uma construção para você estar hoje aqui. Mas a gente se coloca o tempo todo na mão de Deus, sabe? A gente acredita muito naquilo que a gente faz, mas também eu digo muito isso para os meninos. A gente tem que fazer sempre o nosso melhor, mas confiar que esse é um projeto, esse é um caminho que tem a mão de Deus. É Deus que nos leva. Né? Porque os olhos do homem não seriam capazes de explicar isso. Né? Como é que uma galerinha lá de Cabo Frio chega nesse patamar, alcança essa estatura, né, dentro do mercado, dentro da audiência, um trabalho simples, bem feito, é verdade, mas simples, tem segredos mirabolantes. Igual do futebol, quando se fala feijão com arroz. Bem feito. Feijão com arroz. Bem feito e dá resultado. Com bom tempero. Dá resultado. E o YouTube, ele é um novo momento para a comunicação?
Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Tem que se adaptar a esses novos O tempos. rádio não vai morrer, a televisão local não vai morrer, né? O jornal não vai morrer, nada disso morre. Eles vão se adaptando. Vão se adaptando a uma realidade. Agora, hoje, a plataforma, ela é gigante, né? E quando a gente vê, por exemplo, fenômenos como o Cazé chegando e fazendo o que está fazendo, isso é ótimo para o mercado. Né? Porque Até que você ele inspira outras pessoas, né? E você lança um olhar diferenciado para a plataforma. Quem está aqui no teu canal gosta de informação, gosta do bate-papo, gosta da cidade, Gosta dos convidados. se familiariza com o que está sendo dito, curte, quando você fala dos 3 Cs, né? Do Isso. curtir, comentar, compartilhar. É um envolvimento que o público tem com a gente. A gente vira amigo de quem está vendo a gente. A gente entra na casa de um monte de gente que a gente Sim. nem conhece, mas que a gente trata e é tratado como amigo. Então, essa intimidade da comunicação, eu sempre gostei muito de fazer isso, é o porquê do YouTube fazer tanto sucesso. E esse é um processo em constante ampliação, em constante aprimoramento. Quem não vier para esse caminho, não tem. Não É de tem forma pra onde muito correr. despojada, né? Fica preocupado no que falar, mas de uma forma muito tranquila. Solta, não é? né, tranquila e com uma constatação que essa existe desde que o mundo é mundo, né? O controle está na mão de quem assiste, Não gostei, muda. né? Você é o que determina o caminho. Se você não estiver gostando da minha transmissão, do convidado do Chico, você tem um monte de opções. Pô, e muda fácil no YouTube. Fácil. É muito mais fácil, E uma hein? outra coisa, a facilidade De variedade de produtos que tem. e da demanda no momento em que você pode e quer. Claro que na transmissão do futebol é diferente, que é ao vivo. Sim. Mas, por exemplo, Mas o cara pode ouvir de novo. eu fiz lá uma entrevista com o prefeito, você está batendo um papo hoje comigo aqui, você anunciou, está lá nas redes sociais, de repente o cara não pôde ver hoje, ao vivo, agora, mas daqui a pouco vai assistir. No tempo dele, Sim. on demand, como se gosta de dizer. Né? Então, é essa facilidade que o mundo moderno exige, Uhum. é o caminho que o YouTube oferece. Você está ali com conteúdo variado, disponível, e a plataforma é sensacional, né? O YouTube é um negócio fantástico e eu tenho convicção de que é um produto que veio para ficar para sempre, que vai crescer e vai ser o caminho da comunicação, né? Para todos nós. É democrático. Sim. É extremamente Você democrático. vê o que você quer. É. Né? Cid, você tem uma preocupação com a nossa cidade, né? Sim. Participa de vários encontros pela melhora da cidade, com vários empresários. Compartilhe conosco por uma Cabo Frio melhor. Eu tenho, sim, essa busca, né? E a gente enxerga coisas que poderiam ser feitas há muito tempo, que agora começam a ser feitas, que a cidade seja o que ela merece ser e o que a gente precisa que ela seja. Eu tenho muita esperança nesse momento novo que o Cabo Frio está vivendo. Eu não sou da política, fiquei até feliz com o convite do Serginho, do Vaguinho, do Miguel, para que pela primeira vez houvesse um mestre de cerimônias na posse do prefeito, né? E quando eles me convidaram, eu fiquei feliz mesmo. Eu tenho feito muita coisa lá para a Câmara, as sessões solenes, né? Fiz o lançamento da pedra fundamental lá da nova sede. E aí o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara, o Serginho, o Miguel e o Vaguinho, me chamaram. Puxa vida, a gente queria que você fizesse lá dia 1º de janeiro, né? A ancoragem. Legal. Fosse o mestre. Eu falei, eu vou. Eu vou porque eu confio nesse momento da cidade e eu acho que embora eu não tenha envolvimento nenhum na política partidária, minha política é a política de construção em favor da cidade, eu confio tanto nesse momento, eu tenho tanta convicção de que é um momento de transformação que eu quero viver isso. Só tem um detalhe. Todos nós precisamos de dar um tempo. Ah, sim, eu tenho dito, Calma, né? eu tenho dito muito isso lá. Eu entrevistei o Serginho dia 23 de dezembro e fiz até uma pergunta na coletiva lá do 1º de janeiro, no dia da posse. E hoje entrevistei o Josias, e eu tenho sempre colocado isso, Chico, nos meus editoriais lá no programa. Nada se transforma do dia para a noite, e eu dei um monte de exemplos aqui da vida, da minha vida, do meu comportamento, para embasar esse meu pensamento. Tudo tem um tempo. Ainda mais quando você assume uma missão de resgatar A cidade. uma cidade que está tão destroçada por N razões. Eu não vou aqui enfileirar as razões, mas todo mundo sabe quais são. Né? Então, a gente vive um momento de reconstrução.
de retomada do caminho. Às vezes tem uma medida amarga, às vezes você tem que cortar na carne, mas a coisa estava tão ruim, tão solta, tão sem zelo e cuidado, Tem carinho. né, que você precisava desse momento. Então eu torço muito para que as entidades sejam ouvidas. Hoje eu estou lá na diretoria do Convention Bureau, eu faço parte da diretoria da ADR Lagos, que é um projeto que saiu lá do projeto líder do Sebrae, dos territórios empreendedores, e formou essa agência de desenvolvimento regional. Eu sou diretor de comunicação lá junto do Ricardo Guadanin, de uma turma boa da região toda, no Convention, junto com a Maria Inês. Né? Lá na TV eu procuro sempre ser uma tribuna para um debate de alto nível do que a cidade precisa. Enxergar os caminhos que a gente tem que percorrer para a cidade ganhar musculatura, se desenvolver, ganhar autonomia e estar organizada para ser boa para viver e boa para visitar. Então eu acredito muito que essa força coletiva, esse pertencimento que a gente precisa ter, a gente tem que amar a cidade em que a gente vive, em que a gente trabalha, em que a gente cria nossos filhos, em que a gente tem os nossos negócios e empreende. É aqui que a gente ganha o nosso dinheiro para sustentar a nossa família. Né? E essa cidade tem que ser a melhor do mundo. Essa cidade tem que ser... Ela tem tudo para ser o paraíso que é. Né? A beleza de Cabo Frio é inigualável. Agora, a gente tem que somar essa beleza, organização, cuidado, zelo, carinho, como você falou. E tudo isso indo para o lugar, eu tenho convicção de que o Serginho hoje é o cara mais capacitado para desenvolver esse projeto de recuperação, para resgatar essa nossa alegria de ser cabofriense, ainda que eu não seja. Eu sou cidadão cabofriense, mas não tive a honra de nascer aqui, né? Recebi o título lá do meu querido Zé Ricardo, mas esse orgulho de ser cabofriense tem que transbordar. Isso tem que estar no nosso coração, na nossa alma, no nosso sorriso, no nosso olhar, para que a beleza natural, que já encanta todo mundo, também seja auxiliada por essa alegria, por esse alto astral, por essa cidade que respira coisa boa. Então, eu acho que a gente tem condições de olhar com esperança para o futuro. Que Deus abençoe, né, e proteja o prefeito, a equipe dele. Tem uma frase que você usa, né? É que Cabo Frio é o melhor local para visitar, ou é a região dos lagos que você usa nos encontros? Eu uso muito. Não, que você fecha. Eu até anotei. Como é que é? Eu fiz. Até a gente recebeu um palestrante lá de Medellín. E a gente acho que tem. Foi um dos últimos. Foi no encontro agora da ADR. Foi isso mesmo. Cabo Frio é o melhor lugar do mundo para se viver. Isso aí. E é o melhor lugar do mundo para se visitar. Isso. A gente tem que acreditar nisso. A gente precisa acreditar nisso. Com toda essa dificuldade que tem, Olha o verão aí, como é que tá. Olha quanta gente. Você já reparou quantos argentinos tem na cidade? Porque a economia deles, graças a Deus, recuperou. Nossa moeda deu uma baqueada. Eles estão deitando e rolando aí. Tá. Eles estão tão felizes da vida. Eu estava comentando com o Gilberto lá do Nova Onda outro dia. Você tem um almoço de 50... Tá com bastante argentino, né? R$50, que se a gente for trazer pro dólar dá $8. $8 são 8 mil pesos. Eu estive na Argentina agora, fazendo a final da Libertadores. 8 mil pesos você não compra uma média luna. Não compra um croissantzinho daqueles deles. Né? Então você vê, os caras vêm para cá com 8 mil pesos, $8, almoçam de forma farta. Eu tô falando de um dos restaurantes da cidade, meu compadre querido Gilberto. Né? Mas é uma realidade do Brasil. Então os caras chegam aqui com um poder aquisitivo grande. Ontem eu estava ali na Porto Alegre, numa pizzaria com a garotada. A mesa do lado só tinha argentina, era uma família de 6 ou 7. Legal, né? Então isso é bom para a cidade. A gente tem... Agora, será que eles estão aqui ou estão vindo de Não, estão aqui. Eu tenho tido contato com hoteleiros. Tá. Tem muito argentino, tem muito chileno na cidade. Mas sobretudo os argentinos, né? Por essa questão da moeda. Isso é bom. Isso é bom. Claro. E a gente, além de ter o carioca, de ter o povo da Baixada, o mineiro, o paulista, a gente precisa fortalecer o turismo internacional. Esse pluri, né? É importante. Mas eu tô confiante. Eu acho que tô muito a gente vai viver assim momentos melhores e que quem participa, se você ainda não participa, se você é empresário, ainda não participa da vida da tua cidade, eu sei que a vida do empresário é dura, né? Porque a gente tem um monte de compromisso. Mas dá pra tirar uma horinha para poder... Mas vai lá, participa, vem para a ADR, vem para o Convention, né? Vem para a luta pelo comércio, se integra para que a gente possa
construir junto essa cidade que a gente precisa ter. E para fazer essa verdade que a gente está dizendo aqui, que Cabo Frio é o melhor lugar do mundo para se viver e para se visitar, ser cada vez mais uma realidade para os outros. Para a gente tem que ser. A gente tem que defender isso com unhas e dentes para que as coisas se transformem e aconteçam. Mas eu tô otimista. Isso é bom. Sidney, a importância de Nossa Senhora na sua vida. Nossa! Vou voltar ao que eu falei quando você perguntou quem era o Sidney Marinho. Eu falei que era um cara temente a Deus, entregue nas mãos de Nossa Senhora, na intercessão dela, e marido da Renata, pai do Marcelo, do Sidão e da Larissa. Esse sou eu. Nossa Senhora, ela tem uma conversa comigo, né, assim, de mãe para filho. Muitas das coisas que a gente tem que decidir em família ou da vida pessoal, em oração a gente recebe respostas e direcionamentos. A gente tem que aprender a ouvir. E tem que aprender a ouvir não aquilo que a gente quer ouvir. É diferente. Mas aquilo que Deus tem para dizer pra gente. Às vezes é uma resposta que não nos agrada. É um caminho que, teoricamente, a gente não gostaria de percorrer. Mas ele mostra. Mas é o caminho. Mas ele mostra. É o caminho. Se você for ao contrário, é que você é teimoso. É que você é orgulhoso, você não quer seguir. Pode até encontrar o caminho lá na frente de novo, mas vai caminhar mais. Mas é isso. Vai ter mais pedra, vai sofrer mais. São os processos. Os processos. E a gente tem que entender. Então, quando você me pergunta qual a importância de Nossa Senhora na minha vida, se não fosse Dona Maria Rosa, minha mãe, eu não estava aqui. Se não fosse Nossa Senhora Aparecida, minha intercessora, minha protetora, eu também não estava aqui, né? Minha mãe da terra, minha mãe que me trouxe ao mundo. Ela no céu. E a que está lá no céu, guiando, guardando, intercedendo, amém, abençoando. Quando a gente fala assim da importância de Nossa Senhora, primeiro que ela foi escolhida para ser mãe do Filho de Deus, né? Você ter a honra de ver o anjo Gabriel descer até você e dizer assim, ave cheia de graça. Ave cheia de graça. Isso é muito especial. Então, essa mulher é muito especial porque dessa mulher veio o Salvador do mundo. Né? E quando a gente fica pensando assim, mas por que vocês têm essa devoção, acreditam na intercessão de Nossa Senhora? A vida mostra isso pra gente. Claro. Quando eu era criança, muitas das vezes eu queria alguma coisa do meu pai e, embora tivesse com ele uma relação fantástica, pedia pra minha mãe, pô mãe, arruma aquele dinheirinho pra ir ao cinema lá com o papai. Vamos cortar esse caminho aí. Pô, mamãe, me ajuda nisso. Eu vejo isso com meus filhos. Às vezes eu tenho uma relação, graças a Deus, muito tranquila com eles. Mas tem hora que a Renata que vem falar comigo. Pô, o Marcelo tá precisando disso, ou quer aquilo, o Sidão, quer a Larissa, quer isso, ou quer aquilo. Então, o nosso dia a dia mostra como é que é essa relação, né? Deus está pronto para nos ouvir. A gente tem que ter uma relação íntima com Deus. Eu estava dizendo isso para os pais do EAC lá na Mas tem hora que reunião. não dá pra falar com ele direto. Mas tem hora que a mãe dá uma ajuda tremenda. Mãe, dá uma força aí, né? E é esse o papel de Nossa Senhora na nossa vida. Está na palavra de Deus. Bodas de Caná. Filho, eles não têm mais vinho. Mãe, não chegou a minha hora. Mas foi ela que pediu. É diferente, né? E ele começou o caminho dele de milagres. Né? Sabedoria, né? Não é minha hora. Mas minha mãe pediu. E se minha mãe pediu... É porque eu tenho que fazer. Vambora. Vou atender. Vambora. Então, eu acho que eu consegui sintetizar, sim, né, claro, a importância da nossa mãezinha do céu na nossa vida e que ela possa interceder por nós, que Nossa Senhora da Assunção, nossa padroeira, né, assunta aos céus, seja também, né, fonte de sabedoria e fonte de proteção para nos livrar das ciladas do inimigo e nos fazer caminhar. É isso. Sidney, para nós fecharmos aqui, uma dica para os jovens que desejam ser um comunicador como Sidney Marinho. Caramba! Ué. O Zé Bonifácio, o saudoso Zé, quando ganhou a eleição, eu falo sempre isso, porque às vezes elogiar as pessoas é muito difícil e muitas vezes o elogio pode parecer um elogio barato. Eu estava entrevistando o Zé logo que ele ganhou a eleição, ele virou para mim e falou assim, Sidney, eu queria te agradecer pela tua condução, a cobertura da eleição,
e dizer para você que você é uma referência para os jovens que estão entrando no mercado do jornalismo. Eu falei, poxa, prefeito, não é isso que eu quero ser, não. Eu quero ser referência para os meus filhos, mas se o senhor está dizendo, eu agradeço e sei do tamanho dessa responsabilidade. E eu mostrei isso, por exemplo, Chico, na cobertura da morte do Zé, né? Que muita gente espetacularizou, né, aquele momento de sofrimento, de agonia dele, e a gente teve um comportamento respeitoso, tanto nos dias em que ele estava internado, e muita gente falava muita coisa, e a gente sempre se mantinha com as informações da família, né? A Ana, o Jânio, o Marquinho, que estava lá na assessoria na época, o Bebeto, todos, e a própria esposa do Zé me municiavam de informações, e no dia da morte dele, a Litoral News ficou no ar de 9 da manhã às 6 da tarde, ao vivo, ininterruptamente, transmitindo velório, missa de corpo presente, cortejo fúnebre até o cemitério, e a gente encerrou no momento em que o túmulo do Zé tinha sido preparado pelo pessoal lá do trabalho do cemitério. Respeitosamente, né? Mostrando como se deve fazer informação. Então, se eu posso dar alguma dica para quem sonha em fazer jornalismo, para quem sonha em fazer comunicação, acredite no seu sonho, persiga o seu sonho, se prepare com todas as forças que você puder e com todos os elementos que você puder reunir de base, de formação acadêmica, de estudo, de informação. Se prepare para exercer essa função que exige de nós, sobretudo, responsabilidade. Hoje, muitas vezes, a gente vê informações incompletas, informações pela metade, só pelo prazer do caça-clique. Clica aqui que você vai ler isso. Aí você clica, não tem nada daquilo lá. Aí você diz, meu Deus do céu, que jornalismo é esse? O jornalismo precisa informar com clareza, ouvindo todas as partes envolvidas e sendo efetivamente informativo. Não vou nem dizer para ser justo, para ser correto. Se você for informativo, se você relatar os fatos, né? Você já cumpriu a sua missão. E lembra de uma coisa, eu carrego isso para a minha vida, e isso eu aprendi com um arcebispo aqui de Niterói, que não está mais entre nós, Dom Carlos Alberto Navarro. Ele dizia nas homilias dele que a gente deve ter muito cuidado quando aponta o dedo para alguém. Porque ao apontar o dedo para alguém, olha aqui, ó. Três estão apontados para você. Ó. Um apontado para alguém, você está apontando alguém com esse. Tem 3, né? Tem 3 apontados para você. Então tem a responsabilidade na crítica. Eu acertei minha vida toda? Não, errei pra caramba, porque a gente erra. E tem que se corrigir no erro. Pedir perdão é nobre. Chico, errei com você. Me perdoa por isso? Às vezes a mágoa fica lá uma feridinha no coração. Né? O tempo resolve. Mas vai resolvendo. Agora, nenhum de nós vai passar por essa vida sem errar. Todos nós vamos errar. Sim. Mas minimize isso. Porque quando você cria essa responsabilidade ética de entender que quando você aponta alguém, você está na berlinda também, porque tem 3 dedinhos aqui te apontando, você vai conseguir caminhar por um caminho mais tranquilo. Perfeito. Só ele. Perfeito. Deus. Só Deus, só Jesus Cristo. Agora, para a gente fechar, o que é ser um comunicador de rádio? Hoje né, vai além disso. Hoje a gente é multimídia, né? Isso, e das redes sociais. Rádio, TV, YouTube, Instagram, Facebook. Eu falo da rádio, que eu acho que é a grande paixão sua, né? Eu aprendi a me apaixonar pelas outras plataformas, porque hoje essa é uma necessidade. O rádio, ele a cada dia tem que se reinventar. As plataformas já estão... Convergem, elas convergem numa base... Mas sem a voz do Sidney Marinho. Aí como é que faz? O rádio... Não tem, pode ter tudo, mas sem a voz. Agora o YouTube acabou com esse mistério, né? Porque o cara devia pensar assim, o Sidney Marinho deve ser um moreno alto, bonito e sensual. Aí vê um gordinhozinho assim, né? O rádio tinha essa magia. A gente não imaginava como é que era a voz. Como é que deve ser esse cara, né? Quando ouvia a voz, e às vezes é completamente diferente do que você imagina que ele seja hoje. O YouTube acabou com isso, que a gente vê os comunicadores de rádio direto. Mas o rádio é uma paixão, a TV se transformou também numa paixão, e
o que vem daqui, e a gente não sabe qual é o futuro do que está aqui, do que está aqui na Sim. TV, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. A gente não tem muita ideia do que é esse futuro, Do que mas pode vir. tudo isso é apaixonante. E o grande barato, né, que embora sejam plataformas e mídias convergentes, Se a gente fala, tem né? formas diferentes de lidar com cada uma delas. Esse é o grande pulo do gato, né? A gente faz isso. Eu mudei muita coisa na minha transmissão de rádio por causa do YouTube. Muita coisa. Se adapta, né? Você vai se adaptando. Você vai se estruturando. Mas o rádio é a origem de tudo e o rádio é companheiro, né? Eu te disse que ia contar uma história, além daquela alegria da Libertadores de 19 com os Botafogo, dois né? meninos, agora essa do Botafogo. Eu tava lá com o Gilberto, com o Isidoro, com o Igor, com amigos nossos, com o Dudinha, com o Luciano, amigos nossos aqui de Cabo Frio, que foram lá assistir o jogo, Botafoguenses que são. Eu, Marcelo, Sidão, o Alan lá do BTB, que é do Flazoeiro, amigo do Flazoeiro, né? E a gente, numa conversa, o Gilberto falou assim: pô, Marcelo narrou um monte de jogos aí do Botafogo tô numa casa botafoguense, né, Hélio? Hélio é Botafogo, aqui na OK TV. E aí eles falam assim: pô, o Marcelo narrou um monte de jogos do Botafogo, porque no calendário. Eu falei, não, mas eu vou preparar uma surpresa para ele. Eu falei isso, era surpresa, mas eu falei numa mesa de jantar lá. Ele vai narrar um pedaço da decisão. Sábado, Botafogo e Atlético Mineiro, um pedaço da decisão ele vai narrar. E eu tava, quase não dormia na noite anterior. Engraçado isso, né? As coisas mexem com você, a gente fica ansioso à toa. Cara, como é que eu vou trabalhar isso? Que momento vai ser Mas é a esse? emoção do artista. é isso Eu mesmo. tentando fazer aquilo acontecer de uma forma natural. E aí, quando saiu o primeiro gol do Botafogo, eu falei, é agora. É agora. É o time. Falei, a partir de agora, já narrei o primeiro gol do Botafogo, a partir de agora, 5 minutos o Marcelo, 5 minutos eu, numa homenagem a ele, uma alegria, ver meu filho fazer a primeira decisão dele, e o Sidão do lado, junto lá, o Sidão estava na reportagem, é brilhante também. E aí, a partir daquele momento, eu fiz isso. E aí, o destino quis que os outros 2 gols do Botafogo fossem narrados por ele. Ó, Né? Então, quando a gente fala de Libertadores e de ciclos que vão se estabelecendo, de caminhos que vão se abrindo, 19 teve essa importância de estar lá em Lima com o Flamengo, com os meus filhos na primeira transmissão internacional deles. Nessa trajetória eles foram para a Copa do Mundo de clubes, o Marcelo para o Catar, o Sidão para o Marrocos, o Sidão narra futebol também, é o cara que melhor pergunta nas coletivas. E aí veio o Marcelo, que é o futuro disso tudo. Né? Daqui a um dia eu vou passar... espero que seja daqui a bastante tempo, mas um dia a gente passa e ele é o futuro disso, o Sidão é o futuro disso, a Larissa e tantos outros que estão surgindo aí na comunicação, mas vê-lo tendo das minhas mãos a oportunidade de narrar a primeira decisão de uma competição desse nível junto comigo é um negócio que marca. e o né? pai? Eu chorei pra burro. Chorou, né? Eu sou. Renato é mais manteiga derretida do que eu, mas eu também me emociono. E eu não tenho medo de me emocionar. Mas isso é ótimo. Eu não tenho Isso medo, é não. ótimo. Eu choro no ar, eu já chorei na televisão, já chorei na corrida da padroeira, já chorei nas decisões. Eu acho que a gente não pode criar um personagem. Sim, Né? tem que ser... A gente tem que ser autêntico. Isso. E se aquele momento me emociona, eu vou ficar segurando lágrima pra quê? Ih, olha lá o chorão. Não tem problema. É a minha emoção, eu acho que é isso que fala direto ao coração do público. É isso. Sidney, muito obrigado. Quero te agradecer aqui. É uma grande satisfação em estar com você aqui. O Explosão da Rádio e agora no YouTube, com mais de 1 milhão em sua plataforma. Suas considerações finais. Chico, obrigado pelo carinho. Casé, obrigado. Hélio, obrigado. Amigos da OK TV, obrigado. Uma alegria estar aqui com você. Esse convite veio há um tempão e estava lá na minha agenda. Né? Eu vou lá bater papo com o Chico. O entrevistador, quando é entrevistado, às vezes fica meio desconfortável, mas aqui eu fiquei absolutamente à vontade. Eu Legal. falo pra caramba. Embora seja tímido, pouca gente acredita nisso, mas eu sou um cara reservado, fechado, mas falo pra caramba. Mas fiquei muito feliz de estar aqui com você, né? Você é um parceiro, você é um companheiro de grande trajetória. Estou sentindo sua falta lá nas transmissões da televisão. Eu gosto de anunciar o Chico Parafuso. Não fique Você confuso. sabe disso, né? Estou sentindo sua falta, mas você é um parceirão. É um cara que eu acompanho há muito tempo na tua trajetória aí da cultura, do comércio. E agora é legal você ter vindo se lançar esse desafio da comunicação. E fiquei muito feliz de estar aqui, de poder Obrigado. passar esse tempo com você, contando um pouquinho da história da vida. E sempre que a gente está em algum lugar, tendo a oportunidade de falar, seja na TV, no rádio, no YouTube, aqui num bate-papo, num podcast, numa palestra lá no encontro da igreja, a gente quer
dizer para todo mundo as maravilhas que Deus faz na vida da gente. Né? Pode parecer frase feita, pode parecer chavão, não, mas é do coração. Se você ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus aí na tua vida, não sei o que você faz, não sei, né, como é que tá o teu momento de vida, não sei se o coração deu uma esfriada, se você já se encontrou e se distanciou. A vida é feita de ciclos, né? Considera muito a possibilidade de ter uma conversa muito direta com esse que nos criou e nos salva todo dia. Ele mudou a minha vida, né? Mudou a vida da minha família e é a razão da nossa existência. É por ele, para ele, com ele que a gente vive. Nada é nosso, tudo, qualquer êxito, vitória, sucesso, tropeço, drama, dificuldade, tudo vem dele. Ele quer o melhor pra gente, a gente precisa entender isso. Então, se eu posso desejar nesse comecinho de ano alguma coisa para ti, para Cazé, para Hélio aqui, para quem tá vendo a gente, tenha Deus como centro da tua vida. Ame Jesus Cristo porque ele te ama. E se você também professa a fé católica que a gente processa, Nossa Senhora é nossa intercessora. Ela protege a todos nós, independente da fé que a gente professa, mas ela tem um lugar muito especial no coração dela para cada um de nós, mesmo que a gente não entenda isso ainda. Um dia lá na porta do céu a gente vai entender isso. Um beijo. Obrigado, irmão. Valeu, Sucesso, obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Que seja um ano de êxitos, que você tenha grandes convidados e grandes bate-papos aqui. Obrigado pela chance que você me deu de abrir esse ano de 2025 aqui. Não fique confuso. Chico Parafuso é multiuso. Valeu. Obrigado.